Jai Gurudev. Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos às palestras online de Filosofia da Bhakti Marga. Hoje vamos falar sobre a filosofia de Yoga. Então, nas últimas vezes, olhamos para a filosofia Vedanta, depois olhamos para o Vaishnavismo, que é um ramo do hinduísmo, onde nós pertencemos, que é mais uma teologia, onde Deus está envolvido, uma teologia misturada com filosofia. Falamos sobre Vishishtadvaita Vedanta, a nossa filosofia, que é um dualismo qualificado, não dualismo qualificado. Depois olhamos para a Sri Sampradaya, que é a tradição espiritual dentro deste campo Vaishnava, que descreve e explica os diferentes aspectos da realidade, tal como quem é Deus, quem eu sou, qual é a minha relação com Deus, qual é o meu objetivo final, Deus, alma, mundo. Esses conceitos foram explicados sendo Deus, o Narayan, o Deus Supremo, o Ser Supremo, com todas as qualidades auspiciosas, e depois o Atma, a alma, sendo uma parte dele, o mesmo em qualidade, mas não em quantidade, e depois a realidade material sendo uma parte também de Narayan. Todas estas coisas nós falamos e não vamos mais entrar mais em detalhe sobre isso, porque hoje vamos entrar num campo diferente. Vamos mudar um pouco o ponto de vista e por isso não vamos entrar em mais detalhes do sumário das últimas palestras. Podem verificá-los nas gravações que estão disponíveis se estiverem interessados. E hoje vamos falar sobre a filosofia de Yoga e podemos dizer que toda a gente hoje em dia conhece Yoga. Yoga é algo muito conhecido, até uma avó ou uma criança já ouviram falar em Yoga. Tornou-se quase uma palavra integrada no vocabulário dos diferentes países. E então, o que é Yoga? O que é de facto Yoga e qual é a sua origem? Isso muito poucas pessoas sabem. Então, vamos ver de onde é que vem este Yoga. Então, Yoga é dito que foi, em primeiro, ensinado por Shiva. Se lembrarem, Deus na tradição hindu tem muitos aspectos. E Shiva é um aspecto da consciência suprema de Deus. E no aspecto de Dakshinamurti, ele é o primeiro guru primordial que ensinou a ciência de Yoga. Shiva também é chamado de Yogeshwara, o deus de Yoga, o senhor do Yoga. E quando é que isto aconteceu? Bom, há diferentes pontos de vista, mas definitivamente é pré-védico. Antes dos Vedas terem sido compilados e escritos, estamos a falar talvez 15 mil anos atrás, ou mais ainda, em que este conhecimento antigo foi dado por o Sr. Shiva, principalmente aos Sapta Rishis, os 7 principais rishis que depois propagaram e espalharam esta ciência por todo o mundo. Então Shiva foi o primeiro que propagou o yoga, e podem ver isto em muitas tradições, em muitos desenhos antigos, não só na Índia como em muitos outros locais do mundo, as pessoas a fazerem poses de yoga. Isto está muito presente em muitas tradições e durante muito tempo. O primeiro texto escrito sobre yoga encontramos nos Vedas, e nos Vedas, se lembram, quando falámos das escrituras hindus, tínhamos dois tipos de escrituras: as escrituras reveladas, num lado, que eram as Shrutis,
em que são basicamente os Vedas, e do outro lado temos as Smritis, as escrituras que foram faladas, contadas. Então, os primeiros achados sobre as primeiras conversas sobre yoga são encontradas nos Vedas, que mais uma vez são este conhecimento dado por Deus, mas compilado há cerca de 5.000 anos atrás por Veda Vyasa. Então, yoga é uma das 6 principais filosofias na tradição hindu, no Sanatana Dharma. E Sanatana Dharma é a expressão certa para hinduísmo, se lembram. A eterna e universal lei cósmica, ou as leis cósmicas universais eternas. É isto que significa hinduísmo, de uma forma geral. E na palestra sobre a pluralidade na unidade, falamos de alguns aspectos, e um desses aspectos era a filosofia. E aí identificamos que existem 6 principais filosofias. Existem muitas, mas 6 principais. E uma delas é a filosofia de yoga. E olhamos para a filosofia Vedanta, que era também parte destas 6 principais, e hoje vamos olhar para a filosofia de yoga. E depois, além dos Vedas, talvez um dos mais importantes textos onde há referência ao yoga são os Yoga Sutras de Patanjali. Os sutras, se lembrarem, quando falamos sobre as escrituras reveladas e as escrituras contadas. Então, nas Smritis, nas contadas, temos o Mahabharata, os Puranas, e depois temos os sutras aí dentro também. E são pequenos aforismos, os sutras, pequenas palavras, uma frase, mas que contêm uma enorme fonte de conhecimento. Falamos um pouco e fizemos a analogia de numa pasta de zip no computador, onde clicamos lá e tem imensa informação lá dentro. Então estes aforismos, os sutras, são contentores de enorme quantidade de informação feita pelos rishis, pelos santos. E estes sutras de Patanjali falam muito especificamente da filosofia de yoga. E outro texto, muito importante também, que fala sobre yoga é o Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita é, mais uma vez, é uma parte deste grande épico do Mahabharata que tem todo o conhecimento védico lá contido, onde Deus fala com a humanidade na forma de Krishna a falar com Arjuna, ou o mestre realizado a falar com o discípulo e a instruí-lo nos vários e diferentes aspectos da vida. E aí também vemos os vários diferentes caminhos de yoga são explicados. E é aqui que vamos focar-nos nos Yoga Sutras de Patanjali e no Bhagavad Gita. Patanjali é muitas vezes considerado o pai ou o pai moderno do yoga. Embora ele tenha vivido também séculos antes de Cristo, opiniões diferem, se foram alguns séculos ou mais séculos, mas vemos que o pai do yoga moderno, e moderno aqui significa alguns milhares de anos ainda, porque se olharem para a contagem do tempo na tradição hindu, destes ciclos cósmicos, nesses ciclos alguns milhares de anos não são nada. Então, por isso, Patanjali é considerado o pai do yoga moderno. E muitas vezes é-lhe atribuído isso, a Patanjali. E vamos ver. Aqui temos Dakshinamurti.
a forma de Shiva, como é que ele instruiu os rishis na ciência do yoga, os Saptarishis, que depois espalharam e difundiram este conhecimento do yoga. Então, o que é yoga? Então, quando falamos de yoga, temos diferentes caminhos de yoga. Yoga agora significa prática às terças e quintas, alguns exercícios, 1 hora, e talvez às sextas também mais 1 hora, e depois dizemos que somos yogis, ou pessoas que praticam yoga. Parcialmente é verdade, mas yoga é muito mais do que fazer apenas alguns exercícios físicos ou respiratórios para o bem-estar geral. Na verdade, yoga é uma ciência muito antiga e profunda. É uma filosofia. A procura da verdade, do conhecimento, é a maior ciência. Então, este yoga é uma ciência muito profunda que procura encontrar uma unidade, uma harmonia entre o corpo, a mente e a alma. E balancear isso tudo. A palavra yoga em si significa unidade ou unificação, unir. Então, o que é que o yoga está a tentar unir? Quando falamos da unidade no yoga, estamos a referir-nos à união entre este self limitado, a nossa identidade com o ego, e com este self ilimitado, que é o Atma, que é o Jivan, a alma, o espírito, o ser espiritual que somos. E unir isto, realizar isto, é isto que o yoga tenta fazer. O propósito do yoga é Atma Anubhavam, a realização do Atma, do nosso self, o estado de Kaivalya, o estado de libertação, de apenas ser nós, quem nós somos de verdade. É isto o objetivo geral do yoga. Então, o yoga é muito mais do que apenas uns simples exercícios que fazemos de vez em quando por um pequeno período de tempo. Yoga é uma ciência. É uma forma de estar, de viver. A yoga é um caminho para a autorrealização, para a libertação. Lembram-se quando falamos das diferentes tendências do hinduísmo e o que é que têm em comum estas diferentes tendências? E quando falamos daquele tronco comum, eu sou uma alma a procurar por Brahman e devido ao karma vivo nesta realidade física, num ciclo de samsara, de reencarnação, mas se eu viver de acordo com determinadas éticas, dharma, eu posso atingir moksha, a libertação. Este objetivo de yoga é aquilo que é destinado para e é aquilo que ele nos pode dar. E nesse processo houve muitos diferentes caminhos de yoga. É dito que após a primeira instrução dada por Shiva na forma Dakshinamurti, cerca de 1800 sistemas de yoga foram desenvolvidos. Há muitos sistemas de yoga no mundo, embora muitos já não tenham nada a ver com yoga, mas após Shiva explicar, houve diferentes tradições, diferentes ensinamentos, diferentes caminhos foram desenvolvidos e desenvolveram os seus sistemas próprios. Mais tarde, Patanjali, por isso é que ele é chamado o pai do yoga moderno, ele reuniu todos esses caminhos de yoga. Porque yoga é um caminho enorme. Ele uniu esses sistemas e escreveu os Yoga Sutras. Nestes Yoga Sutras, ele explicou uma fórmula muito simples de yoga. Ele explicou o Ashtanga Yoga. Ashtanga significa
os 8 membros. Então, é um caminho que consiste de 8 membros, 8 partes. Este é o yoga que Patanjali explicou. E desde há algum tempo, a Ashtanga Yoga é colocado em igualdade com Raja Yoga. E muitas vezes chamamos-lhe Raja Yoga, o Yoga Rei, o caminho principal de Yoga. Hoje em dia é um grande sinónimo. Vamos olhar para o que estes 8 caminhos são, mas antes de fazermos isto, vamos falar dos 8 principais caminhos. Os 8 caminhos principais são Karma Yoga, o caminho do serviço altruísta, Jnana Yoga, o caminho da contemplação, e Bhakti Yoga, o caminho do amor e devoção. Estes 3, ou melhor 4 caminhos, em conjunto com a Ashtanga Yoga, Raja Yoga, são os principais caminhos no mundo do yoga. Existem muitos mais diferentes sistemas de yoga e práticas, alguns muito conhecidos, mas devemos realçar que alguns, de alguma forma, todos esses sistemas estão associados a estes 4, ou um destes 4. O Kundalini Yoga, que usa a energia do corpo, os chakras, para chegar a um determinado estado, é de alguma forma, e está de alguma forma contido neste caminho. Kriya Yoga, que praticamos na Bhakti Marga. Vamos ver na próxima palestra que existe uma conexão com estes 4 caminhos de yoga principais. E podem haver toneladas de outros. Hatha Yoga. É tudo presente nestes 4 caminhos até determinado ponto, mas também estes 4 caminhos não estão completamente separados. Não são caminhos separados. Eles vão de mão em mão. É mais uma forma de qual é o seu principal foco de cada um deles. Qual é a sua base? Se estão no caminho de Bhakti, como a Bhakti Marga, como eu estou, isto significa que não há partes de Jnana Yoga, não há parte de conhecimento e contemplação. Não. É claro que essas partes também estão contidas no nosso caminho. Quer dizer que não há partes de Karma Yoga, de serviço altruísta. Claro, isto também está no nosso caminho. Também é Ashtanga Yoga, a parte técnica, a parte prática da meditação, também isso também é parte deste caminho de Bhakti. Mas o principal foco é e será amor e devoção. E os outros suportam esse principal foco, essa base. E o mesmo para alguém que está no caminho de Jnana. Isso não significa que ele está privado de elementos de Bhakti ou Karma ou Ashtanga. Eles vão de mão em mão, depende apenas onde nós estamos centrados e esse deverá ser o nosso principal foco. Então eles vão de mão em mão e estes 4 caminhos principais são eles que vamos olhar agora. Então vamos primeiro olhar para o Ashtanga Yoga. A Ashtanga Yoga, como dissemos, é composto de 8 elementos. O primeiro elemento é Yama, que são abstinências. As 5 coisas que devemos abster-nos no caminho, e vamos olhar para elas a seguir. A seguir temos Niyama, regras e coisas que devemos observar, aquilo que devemos abster e aquilo que devemos seguir, basicamente Yama e Niyama. Isto é a base, e vamos ver daqui a pouco que isto torna isto num estilo de vida. Isto não é apenas uma prática mais 1 ou 2 vezes por semana. O terceiro ponto é talvez o mais conhecido para as pessoas em geral, que são as asanas, são as posturas físicas que podemos fazer, e muitas das pessoas conhecem o yoga através disto,
manter-se flexível e manter os nossos posturas em todas as direções, flexibilidade em todas as direções. Depois temos o pranayama, o controle da respiração. Controle do prana. Este é, principalmente, o prana é a força da nossa vida, que na tradição chinesa é chamado Qi, na japonesa o Ki, como o Tai Chi, Reiki, tem tudo a ver com esta força de vida, esta força à base da nossa vida em termos energéticos, e na tradição indiana é o prana. E daqui temos pranayama, e também vamos ver isto dentro de um minuto. Depois temos outro quinto ponto, que é o pratyahara, que é o remover dos sentidos. É mudarmos o foco dos sentidos do exterior para o interior. O sexto ponto é dharana, concentração. Depois é dhyana, meditação. E depois culmina no oitavo ponto, que é samadhi, ou uma absorção profunda. Estes são os 8 elementos do Ashtanga Yoga, deste caminho de 8 ramos. E para nos lembrarmos deles, muitas vezes usamos a imagem de um carro e alguém que conduz um carro, talvez seja útil. Então, se têm um carro e se querem chegar a algum lado, ao vosso objetivo, ao destino, têm primeiro que saber quais as abstinências e as coisas que devem seguir, quais as coisas que devem abster e quais as que devem seguir. Por exemplo, não devem estar bêbados enquanto conduzem. Não devem pôr diesel num carro a gasolina ou vice-versa. São coisas que nos devemos abster. E sendo nós aquele que conduz, não é? E quais as instruções, o código da estrada, por exemplo, também temos de saber isso. Depois, as posturas. Se pegarmos o exemplo do carro, é como se cuidarmos da suspensão e do motor do carro, de forma a garantirmos que ele vai funcionar durante muito tempo, para ele não avariar cedo. Então temos que olear o carro, tratar o carro. O que é que devemos fazer? Depois temos pranayama. No carro seria: que combustível nós estamos a pôr? É um carro movido a eletricidade, é um carro a diesel, é um carro a gasolina. De qualquer uma das formas, temos que lhe dar combustível para ele andar. E no nosso corpo a mesma coisa, temos que energizar o nosso corpo para ele poder funcionar. Pratyahara, o remover dos sentidos. Por exemplo, se estivermos a conduzir, não devemos estar focados no exterior, nas pessoas que vão a falar ao nosso lado, no rádio, no que está a passar lá fora. Por isso, concentramos nossos sentidos mais no interior. Isto vai nos ajudar a concentrar mais no caminho e na estrada. Então, a concentração vai culminar numa meditação num único ponto e terminamos no nosso objetivo, que é o samadhi, um ponto de maior absorção e introspecção. Isto é, de alguma forma, um exercício para nos ajudar a lembrar destes 8 membros. Saber como tratar o carro, mantê-lo flexível, colocar o combustível certo lá dentro. Depois, tratar dos sentidos, concentrar-nos, meditarmos e atingir o objetivo. Então, hoje, as coisas que devemos abster e as coisas que devemos seguir, temos 5 em cada um deles. Então, os yamas, as coisas que devemos abster é a violência, não mentir, não roubar, brahmacharya, que significa não entrar em grandes indulgência dos sentidos,
e depois a parigraha, que é evitar a cobiça. Então, estas são as 5 coisas que devemos evitar. Vamos olhar para uma forma rápida para eles. A IMSA, não violência, ou usar a menor violência. Isto vai influenciar o meu estilo de vida, se eu viver de acordo com esta regra. Isso significa não violência para mim próprio, para as pessoas à minha volta, na mente, no discurso e ação. Vai influenciar a minha forma de comer, porque, por exemplo, não violência também inclui não matar, mas inclui também não suportar a matança também. Hoje em dia, se seguirmos yamas de yoga, vamos tornar-nos um vegetariano ou alguém com uma dieta baseada em plantas e infligir a menor violência possível no mundo. Satya, abstermos-nos de mentir, ser verdadeiros. Então falamos numa das sessões das escrituras hindus, falamos no início desta idade negra de Kali Yuga, que a única coisa que se mantinha ainda de pé era a verdade. E a Kali Yuga, quando chegou, queria era destruir essa última perna do touro. Na última sessão falamos disso, que esta idade Kali queria cortar a última perna do touro, que significa a verdade. E a partir daí, caindo isso, a humanidade cairia definitivamente no materialismo e na escuridão. Então, a verdade, o não mentir, tem um peso muito especial e um ponto muito importante. A esteia, não roubar. É o conceito de karma também. Não tires, ou tira só aquilo que precisas. Brahmacharya, não usar os sentidos, não entrar em grande indulgência dos sentidos. Está relacionado com pratyahara, com a remoção dos sentidos do exterior para o interior. Porque cada vez mais que estamos focados, ou deixamos os nossos sentidos estarem focados no exterior, é como se eles fossem cavalos à frente de uma carruagem, que se nós não os domarmos, eles vão fazer o que quiserem. Então nós temos que domar os nossos sentidos e não entrar em grandes indulgências, porque isso pode se tornar um obstáculo para a nossa autorrealização. E esse é o objetivo final. Então estes pontos estão sempre relacionados com o objetivo, que é a autorrealização. Unificar este ser ilimitado com o outro ilimitado. Isto tem que nos apoiar neste processo. E depois temos a parigraha. Não apoderarmos de coisas materiais desnecessárias, porque ou a mais, porque esta realidade material nunca nos vai satisfazer completamente. Não devemos estar apegados às coisas. E o apego é algo envolvido também aqui nisto. Então podemos dizer que estes 5 yamas estão muito relacionados com a nossa interação com o mundo exterior. Como é que interagimos com o mundo exterior? Depois temos os niyamas, que são as coisas que devemos observar e seguir. São socha, a limpeza, santosha, contentamento, tapas, autodisciplina, svadhyaya, ou o estudo independente, ishvara, pranidhana, ou devoção ou rendição. Então, saucha, que é a limpeza da mente neste caso. O que é que pomos na nossa mente? E também a limpeza do físico, do aspecto físico também. A limpeza do corpo e da mente. O meu pai muitas vezes dizia, como vês por fora, será por dentro. Limpa o exterior, ou mantém o exterior e o interior limpos. Santosha é estarmos
contentes, estarmos satisfeitos com aquilo que temos. Especialmente hoje em dia em que temos tudo ao nosso alcance. No mundo ocidental as pessoas todos têm um telhado por cima da cabeça, todos têm comida na mesa e temos os maiores índices de depressão e suicídio. De onde é que isso vem? Isso porque as pessoas não apreciam aquilo que têm. Não há contentamento, não há. Mas contentamento não é algo que vamos encontrar na estrada, no mundo exterior. Não é algo que podemos apanhar. Contentamento é algo que temos que desenvolver e observar. Apreciação, pensamento positivo. Todas essas coisas são algo que precisamos de cultivar. Precisamos cultivar se estamos num caminho de yoga. E estas são coisas que devemos observar, manter. Tapas, autodisciplina. Autodisciplina é algo que se explica por si só. Disciplina é o que vem, está ligado com todos estes pontos. Seja ele limpeza, ou contentamento, ou pureza, no primeiro ponto, aliás. E como é que eu faço isso? Controlar os meus pensamentos. Sempre que vão numa direção negativa, eu trago-os de volta para um estado positivo, ver o lado positivo da vida. Na manhã acordamos e dizemos, eu gostava de continuar a dormir, ou devo-me levantar e fazer a minha prática de yoga. Se forem disciplinados, se praticarem tapas, austeridade, então vocês vão se levantar e elevar-se acima dos vossos impulsos mais baixos e em vez de serem preguiçosos vão se levantar. Então tapas é autodisciplina e isso está relacionado também com outro ponto principal que é a perseverança. Então a perseverança é algo que devemos ter em conta porque este objetivo final não é algo que vamos atingir numa semana, ou num mês, ou num ano. Não, temos que estar preparados para dedicar a nossa vida para este caminho e para este objetivo final que é atingível, mas apenas se mantivermos a nossa disciplina e perseverança. Depois, svadhyaya, é autoanálise, introspeção. Onde é que eu estou neste momento? Como é que foi o meu dia? Como é que eu interagi durante o meu dia? Foi positivo? Foi negativo? Apoiei os outros? Vivi de acordo com estas ideias que eu quero cultivar? Então, a autoanálise tem dois aspectos. Um interno, em que nos analisamos a nós próprios, e outro externo, onde estudamos as escrituras sagradas e os ensinamentos dados pelas escrituras sagradas e usá-los e aplicá-los à nossa autoanálise interior. Então, a autoanálise é algo muito importante, porque não se trata de julgarmos a nós próprios, mas sim nós vermos onde estamos neste momento em relação ao nosso objetivo e realizar que mudanças poderemos introduzir para melhorar o nosso caminho para esse objetivo. E, finalmente, Ishvara Pranidhana, que é devoção ou rendição. Nos Yoga Sutras de Patanjali, este termo, devoção, rendição, é muito explicado de forma geral, dirigido a algo superior. Não se referem a Deus como Narayan, Shiva, etc. Apenas para Ishvara Pranidhaya. Na tradição Vaishnava, Ishvara é o Deus último nesta natureza tripla, como um ser ciente, insciente e Ishvara, que é o que permeia tudo, o substrato da existência. E é a forma como nós interpretamos isto como Vaishnavas, é esta rendição a Deus. Mas nos Yoga Sutras é muito bem explicado que nem se refere para Deus num sentido lato, porque até um ateu pode se sentir ok com isso.
porque pode ser apenas uma forma universal superior ao universo, ao cosmos, etc. E estes são os 5 niyamas que devemos ter em conta, e são estes que vão moldar o nosso estilo de vida e explicar qual o estilo de vida que devemos seguir se seguirmos o caminho de yoga. Depois os outros pontos serão asanas. Asanas são manter um corpo saudável. Este corpo é um templo de Deus, onde o nosso Atma reside. Mantenha-no saudável. É este instrumento que nós temos para desenvolver e crescer e atingir o nosso objetivo final. Então devem honrá-lo mantendo-no saudável e não destruí-lo com coisas desnecessárias. Foi uma dádiva que nos foi dada. Então, o primeiro ponto é que o nosso corpo é um templo de Deus, e o segundo ponto é que é mantê-lo também flexível, ágil e preparado para uma meditação prolongada. As pessoas hoje em dia nas posturas de yoga têm uma flexibilidade extraordinária, mas na verdade os asanas são mais para manter o nosso corpo em forma e saudável, para podermos estar em meditações prolongadas. E é para isso que serve como objetivo os asanas. Depois temos o pranayama, que é o controle da força de vida, o controle da respiração, porque a respiração e a força vital estão relacionadas. Se olharmos para nós próprios, se estivermos assustados, como é que nós respiramos? Se estivermos zangados, como é que respiramos? De forma muito irregular, de forma rápida. No outro extremo, temos quando estamos muito relaxados, como é que respiramos? Quando estamos num modo muito chill out, como é que respiramos? De forma muito calma. Se estamos num estado meditativo, como é que respiramos? Muito calmamente, profundamente, devagar. Então podemos ver que a nossa respiração e o nosso estado mental e o nosso estado geral estão muito relacionados. E é isto que a ciência de yoga conhece desde há milhares de anos. E aqui reverteu o processo. Se eu estiver muito agitado na minha mente, a minha respiração está agitada, mas eu posso voltá-lo ao contrário. No momento em que a minha mente está agitada, se eu controlar a minha respiração e o fluxo de energia pelo meu corpo, não vai a minha mente acalmar-se? Claro que vai. Por isso é que isto é dito, é uma ciência que funciona a todos os níveis do corpo físico, causal, astral. Há muita profundidade nele. E o pranayama, existem muitas práticas pranayama. Pratyahara é esta remoção dos sentidos. Focarmos-nos mais no interno do que na realidade externa. Isto é algo muito importante e necessário neste processo de observação e meditação profunda e observação do nosso self, porque este pode não ser. Não há um local perfeito para meditação. É quase impossível encontrar um lugar absolutamente sossegado, onde não exista uma mosca, um animal ou um inseto que está a perturbar-nos. Então, se nós pudermos remover-nos dos sentidos do mundo exterior, das circunstâncias exteriores, eles não nos vão afetar e podemos aprofundar nesta jornada interior sem ter problemas. Então, estes são. E agora vamos, estes eram 3, 4 e 5, e agora vamos para os próximos pontos, que são concentração, meditação e samadhi. Eu desenhei algo para percebermos. Normalmente, se temos pensamentos, ou o nosso pensamento normal, normalmente é algo muito confuso. Todas aquelas letras representam um pensamento.
Sim, eu realmente penso muito. Todas estas letras, cada uma delas representa um pensamento. É assim que nós funcionamos diariamente. Nós saltamos de um pensamento para o outro. O que é que se passa com o meu trabalho, com a minha família? O que é que eu devo comer? Fiz isto, não fiz aquilo. Oh meu Deus, amanhã tenho que fazer aquilo. Ontem fiz aquilo, etc, etc. É um constante fluxo de pensamentos. Eles estão apenas a mover-se como se fossem nuvens a passar de forma selvagem. E este pensamento, hum, em que a realidade é determinada por o tempo e por espaço. Então o nosso pensamento e a nossa a consciência está no passado, presente e futuro. E estamos muito conscientes das nossas circunstâncias externas. Então estamos numa realidade de tempo e espaço. Então, se agora pegarmos no sexto ponto, que é dar na concentração, que é um dos pontos destes 8 membros, já falamos. Então aqui queremos focar a nossa mente num único pensamento. Então queremos focar, imaginem, no A, mas nós dizemos e de repente vem um but, depois e depois forget, depois sleep. Ou seja, nós estamos a focar-nos num pensamento que é A, mas aparecem muitos pelo meio. Existem distrações pelo meio e nós fazemos um esforço para voltar a colocar os nossos pensamentos no nosso ponto de foco, que seria o A, no nosso objeto de concentração. E isto novamente acontece novamente numa realidade que está confinada ao tempo e espaço. Então o nosso foco poderia ser numa imagem divina, no nome de Deus, numa chama, numa imagem do guru, no terceiro olho, no coração, mas nós queremos concentrarmos e a nossa mente está permanentemente a correr de um lado para o outro. Todos nós já tivemos experiência disto. Uma vez praticando isto é como irmos ao ginásio e fazermos pesos. Estamos a criar força e estamos a gerar este mais músculo e mais músculo. E isso leva-nos ao próximo ponto, que é dhyana, meditação. E agora chegamos a um ponto em que dominamos o termos um verdadeiro foco no nosso objeto de meditação. E se ele for o A, letra A, eu agora consigo concentrar-me totalmente no A. Eu consigo concentrar-me totalmente, seja ele o nome de Deus, a chama, o coração, a imagem, o meu terceiro olho, etc. Isto também ainda continua a acontecer numa realidade confinada ao tempo e espaço. E uma vez que conseguimos estar neste estado e continuamos a meditar e manter este fluxo de consciência para um único ponto e objeto de meditação, então vamos atingir finalmente o estado de Samadhi, onde conseguimos estar em absorção completa nesse objeto ou nessa imagem. A única diferença é que o tempo e o espaço ficam dissolvidos. E agora nós entramos num diferente estado de consciência, onde não estamos mais limitados por uma realidade, limitada por espaço e por tempo. Este estado de Samadhi, e há vários graus de Samadhi, vai ajudar-nos a finalmente mergulhar mais fundo e atingir esse estado de autorrealização. E todos eles, há vários termos para isso, mas todos vão dar esse último estado. E estes são os últimos, são os 8 membros deste Ashtanga Yoga criado por Patanjali, em que nós temos estes pontos que devemos evitar e outros que devemos observar, e depois vão crescendo, crescendo até em direção à meditação, concentração e estarmos completamente absortos no nosso objeto de meditação
e perdermos esta noção de tempo e de espaço e não estarmos confinados a eles, na verdade. Na verdade, num dos versos de Yoga Sutras de Patanjali, ele descreve que yoga é, na verdade, o processo de acalmar as ondas da nossa mente, acalmar os nossos pensamentos. E vem que estes 8 elementos vão suportar este processo, porque Paramahansa Vishwananda, o meu mestre espiritual, diz: o caminho espiritual não é o caminho para ir para algum sítio, aos Himalaias, por exemplo, mas é o caminho daqui para aqui, da mente para o coração, são 40 centímetros. Mas quem já tentou este caminho sabe que estes 40 centímetros podem ser muito longos. E pelo caminho temos muitas ondas. É como quando estamos no oceano. A água pode ser clara, mas enquanto a água superficial estiver a mover-se, não conseguimos ver em profundidade. Mas uma vez que a água fica calma, nós vemos na profundidade. E aqui acontece o mesmo. Uma vez que a nossa mente fica calma, nós mergulhamos mais fundo no nosso verdadeiro eu. E este é yoga, a ciência yoga de Patanjali. Termos esta unificação entre o nosso Atma e Deus. E agora, tendo visto isto, vamos rapidamente para os outros 3 caminhos principais: Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga, em relação com o Bhagavad Gita. Então, estes 8 membros de yoga são mencionados no Bhagavad Gita, porque no Bhagavad Gita está contido tudo, mas vamos saltar, por exemplo, para Karma Yoga. Então, Karma Yoga. No Bhagavad Gita, no capítulo 2, verso 47, o Senhor Krishna, esta encarnação divina, diz a Arjuna, que representa a humanidade: tu tens um direito a agir, mas não aos resultados, aos frutos dessa ação. Não permitas que as recompensas sejam o teu motivo para agir. E ao mesmo tempo, não estejas apegado a evitar a ação. Isto é uma declaração muito linda, em que ele define yoga e karma yoga de uma forma muito simples. O que ele diz é: tens o direito a agir, mas apenas a ação, nunca aos frutos dela. Abstém-te dos frutos da ação. Não tenhas expectativas do resultado. Faz o teu melhor e deixa o resto comigo. Apenas age com verdadeira intenção. E a verdadeira intenção não deve ser egoísta para mim, mas deve ser para Loka Sangra, para o bem-estar do mundo. Faz a tua ação, mas não te apegues a ela, não com o motivo de ter uma recompensa. Mas ao mesmo tempo, não penses em não agir. Não penses em abandonar os teus deveres. Por vezes, pessoas espirituais dizem: deixem-me ir para uma caverna ou para um ashram e meditar. Isso não é a forma como a espiritualidade é vivida hoje em dia. Krishna diz, e Paramahansa Vishwananda diz: a espiritualidade acontece neste mundo. Vocês têm que ser como a lótus no meio da lama, a brilhar sem estar afetada pelo resto. Ao viver no mundo, nós agimos, servimos para o bem-estar do mundo, mas não estamos apegados a ele, não deixamos que nos afete. E isto é a ideia de Karma Yoga. E falamos, se formos para trás, para a nossa explicação do hinduísmo, qual é a base, as raízes, o tronco. Eu sou um Atma a procurar Brahman por causa de karma, por causa de ações que precisam de ser resolvidas e que uma reação tem que acontecer. Mas devido a isso eu estou apegado, estou preso a esta realidade física. Então karma é o que nos apega a esta realidade. E é isto que tem que ser dissolvido para podermos não estar no ciclo de reencarnação. Então, a cada momento que passa,
algumas causas estão a ser dissolvidas. O problema é, ao andar para a frente, eu estou a criar novas ações, novas causas que vão ter outros efeitos. E eu estou num ciclo vicioso que não vai acabar, a não ser que eu saiba a ciência do Karma Yoga, onde nós fazemos a ação, mas fazemos-a com um estado mental de desapego. Se nós estivermos no estado de desapego, então a ação não se vai apegar a nós, nós não vamos ser afetados pelas suas causas, não vai criar karma, e o que acontece é que avançamos e dissolvemos o karma antigo, não criando novo. E a algum ponto a nossa bagagem vai estar vazia. E uma vez que esteja vazia, nós atingimos moksha, libertação e autorrealização. E este conceito é muito fácil. Olha para o karma como o dinheiro. Mas só que a diferença é que no dinheiro nós queremos muito e o karma não queremos. Mas no caso do karma, se nós gastarmos o nosso dinheiro e continuarmos a gastá-lo, vamos ficar sem ele. E eu mesmo com o Karma Yoga. Aqui nós queremos gastar o nosso karma todo e não ganhar mais. Para nos ver livres desse karma, que isso é algo bom. Ele diz, além disso, para finalizar este ponto, no capítulo 18, verso 49, aquele que é completamente desapegado, que tem autocontrole e que é livre dos desejos, está libertado de todas as consequências da ação. Tal renúncia leva-nos à perfeição suprema. Isto é um pouco aquilo que já explicamos. Se estivermos não apegados, livres de desejos, não apegados aos resultados, se não tivermos desejos, se agirmos com a finalidade de apenas agir, com um mindset de sacrifício do bem-estar geral de todos. É isto que Karma Yoga é. Nós não pensamos em nós, mas no bem-estar geral de todos. Então, nesse momento, somos libertados de todas as consequências das nossas ações e vamos alcançar a perfeição suprema. Esta é a base de Karma Yoga. O que é agora Jnana Yoga? Jnana Yoga é uma contemplação direta da alma eterna e envolve 4 pontos principais. Primeiro é sannyas, renunciação das ações prescritas. Então, Jnana Yogi é não agir tal como no Karma Yoga, mas na verdade estamos a tentar evitar ações. Porque se evitarmos as ações, não vamos ter reações e assim não vamos criar karma. Segundo ponto, manter a estimulação sensorial a um mínimo. Não fazer nada que vá estimular os nossos sentidos, pois estamos a contemplar a nossa alma e os sentidos não são reais. As emoções são negadas e os prazeres sensoriais são negados. Frio, fome, não é verdade, porque eu sou a alma. E isto leva-nos ao quarto ponto, que é a contemplação de que eu não sou este corpo, eu sou este self eterno, este Atma. Eu não sou isto, eu não sou aquilo, eu não sou o meu pensamento, eu não sou as minhas emoções. E como isso vamos descascando uma cebola e camada a camada vamos tirando tudo aquilo que não somos até que chegamos ao centro, à essência daquilo que realmente somos. Esse Atma, essa essência. Este caminho é muito difícil. É um caminho rigoroso que Krishna no Bhagavad Gita explica e dá mérito a ele, mas ao mesmo tempo diz, cuidado, não é gerível para ti, para tu fazeres. Até o caminho primeiro da renúncia o primeiro ponto, renunciar às ações prescritas.
Isto é praticamente impossível. Porque estando encarnados com um corpo, ter uma respiração, ter um batimento cardíaco é uma ação em si. E estamos a falar das funções básicas fisiológicas. Ele fala do perigo dos desejos, como eles podem fazer-nos cair. E sim, externamente podemos evitar os prazeres e desejos, mas até no nosso sistema, algures, pode haver uma lei desse prazer. Algures, um anseio por esses prazeres. E enquanto houver isso, não vamos atingir o estado final e vamos cair. Então este é um caminho muito difícil. E é por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita, há diferentes caminhos de yoga, mas ele dá recomendações de qual é que seria melhor para seguirmos. E ele diz muito claramente, em vários pontos, que Karma Yoga é melhor que Jnana Yoga. Ambos são dirigidos ao mesmo objetivo, mas Karma Yoga tem alguns benefícios, porque é mais natural para o corpo, porque suporta a ordem cósmica, porque é para o bem-estar geral do mundo. Um conjunto de coisas que Jnana Yoga não vai defender. São diferentes caminhos, mas mais uma vez Krishna descreve-os e recomenda, faz recomendações sobre estes caminhos. E o que é que ele diz mais sobre isto? No Bhagavad Gita, está no capítulo 18, versos 51 a 53. É um sumário sobre o Jnana Yoga. Usando o seu intelecto purificado ao controlar a mente com renúncia, renunciar a objetos dos sentidos, abandonar a atração e ódio, ser completamente indiferente, viver em solidão, restringir o nosso discurso, mente, corpo, constantemente em meditação, como um estado desprovido de apego, ter desapegado de ideias auto-egoístas, autocentradas, etc, etc. Esta pessoa não tem um sentido de propriedade e até mesmo sobre a sua própria identidade, seu próprio ego. Esse yogi torna-se pacífico e torna-se digno do estado de Brahman. E finalmente chegamos ao último ponto de Bhakti Yoga. De forma muito simples e explicada, é o caminho onde ele diz no capítulo 9, verso 34, foca a tua mente em mim, sê devoto de mim, oferece-me estou-me a falhar as palavras, oferece-me devoção, vem-te prostrar a mim, foca a tua mente em mim, tem-me como o teu objetivo final e de certeza que me vais atingir. Há muito mais a dizer sobre o Bhakti Yoga, mas basicamente é isto. Então vemos agora no Bhakti Yoga, está absorto na realidade e verdade suprema. Não há necessidade destas outras coisas de controlar a mente e os sentidos, porque isso vai acontecer automaticamente se focarmos a mente nessa realidade última. Em Deus Supremo, Narayan, Krishna, como lhe queiram chamar. Ser devoto dele. Tem este sentido de devoção, de rendição, que era um elemento do Ashtanga Yoga, lembram-se? Que era essa devoção. Ishvara Pranidhana. Venerar Deus. Oferecer venerações a Deus. No Vaishnavismo temos, por exemplo, um grande prática de rituais, venerar Deus nos seus aspectos, vários aspectos externos. Fazer prostração com todo o nosso corpo. Algumas tradições têm isto até como um sadhana, onde nós estamos
a colocar a nossa mente abaixo do nível do nosso coração. Tudo isto são coisas que aumentam a nossa devoção e amor por Deus, onde nos vamos esquecendo de nós próprios. E Deus, esta realidade última, está agora, pela graça e pela sua graça, a dar-nos essa realização. E esta é a beleza de Bhakti. É dito que Bhakti é um caminho fácil, como podem ver. Tem muitas coisas incluídas. Cantar o seu nome, a sua glória, dançar, oferecer, consumir o praçar que foi oferecido a Deus. É algo muito simples, muito objetivo, mas ao mesmo tempo é algo muito seguro, no sentido em que não estamos focados em nós. Nos outros caminhos há o perigo de estarmos focados em nós. Eu estou a trabalhar, eu estou a ultrapassar isto, eu estou a ultrapassar aquilo. E isso pode facilmente levar a sídios, poder espiritual, orgulho espiritual. Isto coloca-nos em perigo. Isso não acontece no Bhakti porque tudo é feito pelo prazer de Deus. E isto é descrito como sendo o melhor caminho. É o melhor caminho para o nosso tempo, de forma resumida. Termos uma aproximação a Deus de amor e devoção. Todas estas práticas, vamos olhar para elas noutra altura, mas isto também é descrito no Bhagavad Gita. Ele diz também no capítulo 6, verso 47, quando ele fala dos yogis, ele diz: de todos os yogis, aquele que se deu a si, a mim, que me ama e acredita em mim, ele é o mais elevado e o que está mais unido em mim, ou a mim, no yoga. Aqui vemos a declaração de quem é o maior dos yogis. É aquele que abandonou completamente a sua ideia de si próprio e rendeu-se completamente a Deus com o seu próprio eu. Contudo, é um pouco como no cristianismo, quando Cristo foi perguntado qual é o teu maior mandamento, ele disse: ama o teu Deus com todo o amor, com toda a tua alma. Cristo disse mesmo uns milhares de anos antes. O maior de todos os yogis é aquele que está rendido a mim, que acredita em mim, que me ama. É aquele que está mais unido a mim no yoga. Ele está a dar pistas para algo mais que é a autorrealização. Porque a autorrealização é apenas este estado apenas de realizar o nosso verdadeiro self. Porque depois da autorrealização temos toda esta realização entre nós, entre o nosso self e Deus. Então, numa relação amorosa, quanto mais unidos estamos, mais vamos valorizar isso. E então, mais para Krishna, o mais elevado de todos os yogis é este yogi que se entrega a ele completamente, através de Bhakti. E aqui chegamos a uma conclusão para hoje, que é, tal como um sumário, que é agora yoga. Vimos hoje, yoga é, a palavra em si significa união. Fala de uma união deste self limitado, com este self ilimitado, que é o Atma. É mencionado nos Vedas, mas principalmente nos Yoga Sutras de Patanjali, o pai do yoga moderno. É chamado de Ashtanga Yoga ou Raja Yoga, o caminho de oito membros, composto pelos seus 8 membros. Depois temos o Bhagavad Gita, que fala sobre muitos caminhos de yoga, mas foca-se principalmente em 3, sendo eles Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Olhamos brevemente para eles e vimos as suas diferenças e as recomendações dadas no Bhagavad Gita por Bhagavan Krishna para a humanidade e para Arjuna. Isto é o que vimos hoje. No próximo sábado vamos olhar mais para Kriya Yoga,
Kriya Yoga, que é uma das formas mais poderosas de atingir a nossa autorrealização e que está conectada com isto. E principalmente o Atma Kriya Yoga, que é a prática dada por Mahavatar Babaji e Paramahansa Vishwananda para a humanidade. Vamos olhar para Kriya Yoga, Atma Kriya Yoga e como é que eles estão ligados com estes caminhos, principalmente como é que está ligado a Bhakti, pelo amor com Deus, como é que eles estão ligados. É isso que vamos ver na próxima sessão. Espero vê-los lá, espero que tenham gostado hoje e se gostaram, por favor, ponham um like, partilhem com os vossos amigos e família, subscrevam o canal e espero ver-vos na próxima semana e desejo-vos um bom fim de semana. Bom, Jai Gurudev.